Cuidado, o inimigo tem trabalhado fortemente para relativizar o valor da vida, a ponto de considerarmos ofensivo passarmos madrugadas e madrugadas acordadas ou acordados cuidando dos nossos filhos que precisam desse nosso cuidado nessa fase. Mas não acharmos ofensivos, gastarmos toda a nossa saúde e todos os nossos dias para entregarmos altíssimos resultados às empresas a qual constituímos. Cuidado, porque nós estamos vivendo uma fase em que nós achamos que é normal nós chamarmos os nossos animais por nomes carinhosos, afetivos, higienizarmos as suas partes íntimas, alimentarmos eles com o melhor que há. Mas nos sentimos completamente ofendidos, a ponto de chamarmos de moleques, vagabundos, malditos, as crianças que nos incomodam nos faróis, quando nos pedem esmolas ou vendem as suas balinhas. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou pedir para você já deixar sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler um versículo por vez e nós vamos conversar um pouquinho a respeito de cada um. Então não fecha para você poder acompanhar e não perder o raciocínio, tá bom? Antes de tudo isso, eu preciso te contextualizar, eu preciso te colocar no ponto da história que nós vamos ler hoje. E nós já conversamos como tudo começou, como essa história começou. Essa história começou com Deus criando o ser humano, porque Deus queria amar ao ser humano e ter o amor do ser humano em correspondência ao seu amor, em formato de adoração. Deus criou o ser humano e criou todas as coisas para que nós pudéssemos viver com Ele em intimidade, para que nós fôssemos o seu povo, para que houvesse relacionamento entre o Criador e a sua criação. Deus tinha o plano de constituir um reino, um modelo de reino em que Ele é Senhor e nós reinamos e vivemos com Ele em um relacionamento de total amor. Esse era o plano de Deus. Mas, como Deus criou o ser humano para ser amado e responder em amor, Deus colocou também diante do homem uma escolha. A escolha de estar com Ele em amor ou não estar. Afinal de contas, uma relação em que não se pode escolher estar ou não pode ser chamada de uma relação de amor puramente. E diante dessa escolha, o homem optou por viver longe do seu Criador. O homem traiu o seu Criador, querendo ser como ele ou até maior do que ele. E a partir deste momento, o pecado entrou no mundo. A morte passou a ser uma realidade. E agora o homem já não podia mais coabitar, já não podia mais morar e ter intimidade com Deus. Uma vez que a natureza de Deus era completamente boa, santa e perfeita, e a natureza do homem se tornou completamente oposta. O homem então vai ser expulso do coração de Deus. Mas Deus, que muito ama a sua criação e que é fiel e cumprirá com o seu plano, cumprirá com a sua vontade de estabelecer o seu reino sobre a terra, Ele libera sobre a vida do homem uma promessa. Antes mesmo deste homem sair do seu coração, antes mesmo desse homem sair do jardim do Éden. Deus promete que Ele enviaria uma semente. Ele enviaria um homem que nasceria do ventre de uma mulher. E esse homem seria capaz de pisar a cabeça da serpente, de acabar com o inimigo do ser humano e dessa forma restituir o nosso relacionamento com Ele. Deus então dá início à execução desse plano. A humanidade vai começar a se multiplicar, mas durante a multiplicação da humanidade, a corrupção do coração humano também vai aumentar grandemente, a ponto de chegar em um nível em que toda a humanidade era extremamente perversa, imoral e altamente violenta. Mas, como Deus estava executando um plano, porque Ele é fiel e vai restaurar o seu reino, vai cumprir com a sua vontade, durante toda a multiplicação dessa humanidade corrompida, Deus manteve ali resguardada uma linhagem de homens e mulheres que desejavam sinceramente amar a Deus e ter o seu relacionamento restaurado com o Criador. É por isso que quando a humanidade chega nesse ponto de total perversão, Deus vai encontrar um homem que ainda desejava amá-lo sinceramente. Noé. E através de Noé, Deus vai preservar a esperança. Deus vai preservar uma linhagem de onde viria a semente. Bom, você sabe, você conhece a história. A humanidade chegou em um limite de perversão e por isso Deus precisou destruir todas as coisas. Ele enviou um juízo, ele enviou um dilúvio que exterminou todo o fôlego de vida que estava na terra.
exceto aqueles que foram resguardados pela arca, por um grande barco de madeira, que Deus havia orientado Noé para que construísse. Noé obedeceu a Deus, foi guardado por essa arca, ficou dentro da arca cerca de 370 dias e esperando que a terra estivesse pronta, para que então ele e sua família pudessem sair da arca e começar uma nova vida em um novo mundo. Nós estamos falando sobre uma nova criação. Deus criou todas as coisas em Gênesis 1. Agora, em Gênesis 9, nós vamos ver um recomeço. Deus está recriando. E esse recomeço vai se dar a partir de Noé e de sua linhagem, de sua descendência. É por isso que Noé é também chamado de o segundo Adão. Porque assim como toda a humanidade veio de Adão, a partir de Noé, todo o restante da humanidade também virá. E Noé será aquele que manterá a esperança da semente que salvaria as nossas vidas. Então, nós estamos nesse ponto da história. E agora, no começo do capítulo 9, nós vamos ver como a vida aqui na Terra vai ser. Em Gênesis 1, depois que Deus cria todas as coisas, ele vai colocar sobre a humanidade algumas regras e também sobre os animais, de como eles deveriam viver aqui na Terra, na criação do Senhor. Agora, nessa nova criação, algumas regras também vão ser dadas. E nós vamos ver que elas vão se parecer em muito com as regras de Gênesis 1, mas também houve alguns ajustes e nós vamos conversar sobre esses ajustes. Então, nós estamos nesse ponto da história, o ponto em que Deus está recomeçando a criação. Agora é um novo mundo, agora é uma nova vida e, portanto, existem novas regras. Versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A primeira regra, a primeira ordem que Deus vai dar para a humanidade é para que eles sejam férteis, para que eles se multipliquem e povoem a terra. Uma coisa muito interessante é que essa primeira ordem, ela foi dada lá em Gênesis 1, e aqui ela continua a mesma. Isso não mudou. Deus continua sendo a favor, Deus continua amando e desejando a vida e que ela se multiplique. E sabe o que eu acho muito interessante aqui? É que a Bíblia faz questão de colocar esse primeiro mandamento com o termo bênção. A Bíblia diz que Deus abençoou Noé. O primeiro mandamento é para Deus uma bênção. Isso porque a vida para Deus é uma grande bênção, é um grande presente. O homem e a mulher, a humanidade, ter a possibilidade de se multiplicar, de se expandir, de encher a terra, é uma grande bênção de Deus liberada sobre as nossas vidas. Deus queria, a partir de Noé, constituir culturas, civilizações e dar continuidade à sua criação. O homem deveria ter filhos, e os filhos deveriam ter outros filhos, se multiplicarem, encherem a terra, dominarem a terra, povoarem tudo aquilo que Deus havia feito para que o homem ocupasse. Essa é uma ordem que foi dada desde o começo e essa ordem não mudou neste momento. Essa é a vontade de Deus. Veja, mesmo após o pecado, Deus ainda permite que o homem gere vida. Isso é um grande ato de misericórdia, de bondade de Deus para com as nossas vidas. Pensa comigo, nós somos pessoas caídas. O nosso coração, sem Jesus, é um coração inclinado somente para o mal. Como pode esse Deus tão grandioso e tão maravilhoso, ainda assim, nos permitir participar de um processo tão incrível e maravilhoso que é a geração de vida, imitando aquilo que o nosso Criador faz? E por que Deus faz isso? Deus faz isso porque a base do seu reino é a família. Deus vai restaurar o reino dele. Deus vai implementar sobre a terra um reino em que ele é Senhor e nós governaremos com ele. Deus já fez isso espiritualmente através de Jesus, mas chegará o dia em que esse reino será implementado também de forma física. E a base do funcionamento desse reino é a família. A base do funcionamento do governo humano geralmente se dá por ministérios, por parlamentos, por partidos, por secretarias e assim por diante. Mas em Deus, em Cristo, as coisas são diferentes. Através de Jesus, o governo é instituído pelo amor. E é por isso que a base desse reino é a família. E é por isso que Deus vai dar a ordem para que nós nos multipliquemos através do formato da família. A família é uma grande bênção de Deus. E aí, através disso, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Como hoje o seu coração encara a ideia de constituir família? O que a família representa para você? Como o seu coração encara a ideia de ter filhos e de se multiplicar?
Você entende isso como uma bênção ou você entende isso como um problema, como uma pedra no seu sapato? Eu te faço essa pergunta porque nós vivemos em uma geração em que quando nós falamos sobre constituir família e principalmente sobre ter filhos e mais, ter mais do que um filho, nós encaramos isso como um grande problema, como um obstáculo, como um medo. É muito comum que os casais falem assim: Deus me livre, eu não quero ter filhos. Ou quando você já tem um filho e aí alguém fala, você vai ter outro, você fala, misericórdia, não, eu não quero mais. E nós precisamos avaliar e pedir para que o Espírito Santo sonde nosso coração do porquê estamos tendo essa reação. O que tem definido quantos filhos você quer ter? O que tem determinado se você vai constituir família ou não? Faça essa pergunta para você. O que te causa esse medo, essa estranheza e esse pavor diante da possibilidade de gerar filhos, mais de um, diante da possibilidade de constituir uma família? São os seus recursos financeiros? Gi, eu honestamente acho que na realidade que nós vivemos não dá para ter muitos filhos, porque eu não conseguiria dar uma vida minimamente aceitável para eles, financeiramente falando. Então, o que te limita hoje a constituir uma família, a multiplicar a sua família, são os recursos financeiros. Gi, meu caso não é esse, não é nem a questão financeira, mas é o medo de não ser capaz de criar adequadamente outros seres humanos. Então, você está apoiando a sua confiança em você. Você acha que é você que vai formar os seus filhos e determinar e fazer com que eles se tornem bons cidadãos. Você está acreditando e confiando no seu método e na sua capacidade de criar, educar e desenvolver. Gi, meu caso não é esse. A minha questão é que eu não tive família. Eu não tive referência, eu não tive exemplos, eu nem sei o que é ser uma família. E, portanto, eu tenho medo disso. Eu não consigo, eu não quero viver o que os meus pais viviam dentro de casa. Então, eu não confio, eu não acredito mais na família. Então, você está pautando o seu futuro em um trauma que você viveu no passado. Esse tipo de análise é muito importante, porque aquilo que determina se você vai constituir família, se você vai multiplicar a sua família ou não, tem sido o Deus da sua vida. Isso é muito sério. O primeiro mandamento é adorar somente a um Deus, ao único e verdadeiro Deus existente. O principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Significa que Ele deve orientar, direcionar, comandar, ser o Senhor das nossas vidas. E se qualquer outra coisa tem sido o fator determinante sobre as nossas decisões e escolhas, então essa outra coisa está ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Isso é muito sério. Gi, então você está dizendo que eu preciso ter muitos filhos, que é pecado eu ter um filho só? Você está me dizendo que eu tenho que casar, é pecado não casar? Você está me dizendo que eu tenho que ter filhos, é pecado não ter? Não, eu não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que quem deve determinar isso é o Senhor da sua vida. E se o Senhor da sua vida é Deus, você vai agir de acordo com a vontade dele. E a vontade dele para cada família, ela é específica. Para alguns, Deus vai desejar que tenham muitos filhos, para outros serão menos. Para outros, não será nenhum filho físico, mas filhos espirituais. Para alguns, Deus tem o casamento como um grande plano. Para outros, Deus vai conduzir pelo celibato. Então, Deus tem um plano específico para cada um, e esse plano é bom, perfeito e agradável, e coopera para o plano de Deus. Então, meu propósito com esse primeiro tópico, com esse primeiro assunto, não é que você saia desse vídeo entendendo que você precisa ter muitos filhos, que essa é uma regra que você precisa ter. Você precisa se casar e ter muitos filhos. Não. Eu quero que você saia desse vídeo com um coração disposto a tornar Deus verdadeiramente o Senhor da sua vida, a conseguir se libertar de qualquer outra coisa que está guiando, determinando os seus passos que não seja o seu Senhor. E que diante dessa liberdade, quando recursos financeiros, traumas, ideologias, medos, autoconfiança, nada disso vai ser força o bastante para te limitar, porque você vive por fé e não por nenhum desses outros aspectos. Então esse é o meu propósito, que você realinhe o seu coração ao coração de Deus e viva a vontade dele sobre a sua vida, e não a vontade do Deus dinheiro, do Deus autoconfiança, do Deus recursos próprios, do Deus o que os outros pensam, do Deus o que as ideologias falam. Não, o seu Senhor
deve ser Jesus Cristo. Versículo 2. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Veja, em Gênesis 1, Deus disse que era para o homem dominar sobre a terra, dominar sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais selvagens. Deus instituiu o domínio sobre todas as coisas a partir da ideia de que o homem era a imagem e semelhança dele, ou seja, um representante de Deus na terra. E Deus opera em amor. Sendo assim, em Gênesis 1, o homem deveria dominar sobre os animais em amor, assim como o seu Criador. Mas por conta do pecado, agora o homem vai dominar sobre os animais em medo. Deus colocou medo nos animais para que o homem dominasse sobre eles. Isso mostra, gente, que o grande problema do mundo não é uma coisa específica como a desigualdade social, ou os problemas ambientais, ou as doenças, ou qualquer outra coisa. O que está por detrás de tudo isso é uma palavrinha chamada pecado. O grande problema do mundo é o pecado. O grande problema do mundo é a desobediência, é o coração rebelde, é o coração contrário ao coração de Deus. O grande problema do mundo é o homem não se relacionar mais com o seu Criador, é o homem não habitar mais o coração do seu Criador. Essa é a grande doença do mundo, esse é o grande vírus que infecta o mundo e tudo que nele há e que faz tudo sofrer, inclusive a própria natureza. Veja, antes do pecado, liderávamos e dominávamos por amor. Agora, após o pecado, dominamos pelo medo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem um vídeo aqui em que eu explico certinho isso. E nós entendemos nesse vídeo que o homem está no intermediário. Ele está abaixo de Deus e acima dos animais. Portanto, a vida humana, ela tem mais valor do que a vida dos animais. Isso não tira o valor da vida dos animais. Deus ama a sua criação, tem zelo e carinho por ela. E olha só o que o versículo 2 diz. Olha o que Deus falou para Noé e sua família, que ele estava entregando nas mãos deles todos os animais. Eles estão entregues em suas mãos. Ou seja, Deus entregou os animais em nossas mãos. Olha que responsabilidade. Deus permitiu que o homem use o animal para transporte, para produção. Ele colocou os animais a favor, a disponibilidade do ser humano, colocou em nossas mãos. Isso não significa que nós podemos tratar com violência, com crueldade, com egoísmo, porque eles foram colocados em nossas mãos e com certeza Deus, que ama, zela e tem carinho pela sua criação, vai nos cobrar essa responsabilidade que ele colocou sobre nós. Portanto, eu preciso que você entenda algo. É verdade que a vida humana tem mais valor diante de Deus do que a vida dos animais. Mas é também bem verdade que a forma como você trata e encara esse assunto, os animais e a criação de Deus, a natureza, a ecologia, o ambiente que Deus criou, diz muito a respeito do que está dominando o seu coração. Porque se o seu coração é dominado pelo pecado, pelas trevas, você está em oposição àquilo que Deus fez. E, portanto, você trata de forma contrária ao coração de Deus aquilo que Ele criou. Então, a forma como nós tratamos os animais, tratamos a natureza, diz muito sobre aquilo que tem dominado o nosso coração. Então, nós precisamos refletir a respeito dos nossos exageros. Versículo 3. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Sim, é exatamente isso que você está ouvindo. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou para se alimentarem dos vegetais. Lembra em Gênesis 1? Deus deu ao homem, à mulher e aos animais tudo que provinha da terra como alimento. Mas agora, pós-pecado, Deus vai autorizar que o homem e a mulher se alimente da carne dos animais. Quando eu digo que Deus autorizou que o homem se alimentasse dos animais, eu não estou dizendo que antes do dilúvio ninguém tinha comido carne animal. Eu estou dizendo que antes não era autorizado. Mas grandes chances disso ter acontecido, porque a humanidade chegou a um nível de perversão altíssimo
E eles já estavam em pecado, já tinham caído. Então, muito provavelmente, o homem se alimentava já da carne dos animais em rebelião, em rebeldia a Deus, que havia dado ao homem o produto da terra. Agora, a partir desse ponto da história, Deus está autorizando, Deus está permitindo que o homem coma dos animais. O que eu quero ressaltar com vocês são 3 pontos importantes. A primeira questão é que você entenda a profundidade do que é o pecado. O pecado abalou todas as estruturas, o pecado abalou tudo aquilo que foi criado. Deus fez o homem e a mulher para se alimentar de vegetais, e agora o homem vai se alimentar da vida de um animal. Olha o que o pecado faz. O pecado transforma a vida em alimento. Nós precisamos entender a profundidade disso, porque pecado, gente, não é só falar um palavrão aqui. Pecado não é só aquelas coisas clichês e talvez tão superficiais que geralmente a gente imagina. Quando eu falo de pecado e quando eu falo de pecado original cometido lá dentro do Jardim do Éden, eu estou falando de algo que corrompeu tudo. Eu quero que você imagine que a terra, ela caiu, tudo ficou deformado, tudo. Então eu estou falando de algo muito profundo. Aquilo que era vida agora se tornou alimento. Outro ponto importante que eu quero falar com você aqui dentro desse tópico é que comer carne animal, comer proteína animal não é pecado. Deus autorizou. Então você não precisa sentir culpa em se alimentar de outros animais. Você não precisa sentir culpa por isso. Foi autorizado pelo Senhor. Porém, um terceiro ponto importante que eu quero falar aqui é que decidir optar por não se alimentar mais de proteína animal também não é pecado. Comer a carne dos animais, se alimentar de animais, não é pecado porque Deus autorizou. Se alimentar só dos vegetais não é pecado porque Deus nos criou para isso. Está tudo alinhado ao coração de Deus. Agora, o que é pecado? O pecado é a arrogância, o pecado é o egoísmo, o pecado são os exageros, a crueldade e a violência. Então, me alimentar de animal não é pecado. Agora, comer em excesso por pura gula, só para a satisfação dos meus desejos, matando a minha própria saúde, porque aquilo agride o corpo que Deus fez para que eu habitasse, isso é pecado. Ser cruel com os animais, produzindo em altíssima escala, de forma desproporcional, que tem gerado um amplo sofrimento entre os gados, entre os animais, com certeza provoca dor no coração do nosso Senhor. Ser cruel ao matar esses animais para se alimentar, com certeza não está alinhado ao coração de Deus. Em contrapartida, se você fez a escolha de se alimentar somente de vegetais por alguma razão, porque você não quer compactuar com a crueldade, com a violência que hoje o mercado dessa área tem realizado contra os animais, ou porque você tem lido estudos falando a respeito do quão saudável é a proteína animal não ser tão presente na sua alimentação, ok, não tem nada de errado em relação a isso. Agora, ser arrogante, orgulhoso, prepotente, achar que a sua escolha é melhor do que a decisão do outro, ou achar que você é melhor que o outro porque decidiu por esse caminho, isso com certeza não agrada o coração do Senhor. Por isso a Bíblia vai dizer: avalie cada homem a sua própria consciência. A Bíblia permite que você se alimente dos animais, e a Bíblia permite que você se alimente só dos vegetais também. Não tem problema em relação a isso. Contudo, avalie cada homem a sua própria consciência. Qual tem sido a razão por detrás de você tomar uma decisão ou outra e como você tem usado essas decisões na sua vida. O que está por detrás do seu coração, escondido, que só o Espírito Santo pode trazer à luz, diz muito mais sobre o que de fato você está colocando no seu prato para se alimentar. Versículo 4. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Quarto ponto e último que eu quero conversar com você hoje é que Deus vai dar uma restrição. Então Deus vai permitir que agora o homem se alimente dos animais, porém o homem não poderia comer do sangue desses animais. Por que que Deus deu essa restrição? Existe uma causa natural e existe uma causa teológica, ou seja, algo que comunica para o nosso coração em relação ao nosso relacionamento com Deus.
Então, a primeira causa, a causa natural, é que se o homem se alimenta do sangue, ele está propenso a mais doenças, principalmente nesse período em que nós estamos falando. Outra coisa em relação a essa questão natural é que se o homem não poderia comer do sangue animal, ele não poderia comer cadáveres, né? Então, animais que já estavam mortos. E ele também não poderia matar os animais por asfixia ou a paulada. Então, Deus também está ali evitando atos de crueldade ou de selvageria. Então, essas são razões naturais. Mas existe agora uma causa teológica muito, muito especial. Deus estava ensinando Noé e todos os seus descendentes o valor do sangue e, por consequência, o valor da vida. O sangue ele tem algumas funções. Dentre elas, ele distribui oxigênio para os seus tecidos. Se o sangue não distribuir oxigênio para os seus tecidos, você não vai ter uma molécula muito importante para participar de ciclos metabólicos no seu organismo que produzam energia, e essa energia é fundamental para a manutenção da sua vida. Então, ainda que você inale oxigênio, ainda que você inspire oxigênio, se você não tiver sangue para fazer circular esse oxigênio pelos tecidos, de nada adianta. Outra coisa importante que o sangue faz é recolher o gás carbônico dos tecidos. Uma vez que os tecidos consumiram o oxigênio que o sangue deixou lá, eles vão produzir como lixo, vamos colocar dessa forma, né, como um produto dessa produção, o gás carbônico, CO2. E esse gás, ele não pode ficar ali naqueles tecidos porque ele é tóxico para esses tecidos. E aí o sangue vem e ele faz uma limpeza, digamos assim. Ele retira esse gás que é tóxico e faz você expirar esse gás, faz você colocar esse gás para fora, faz você eliminar esse gás. O que eu acho muito legal é que tanto a distribuição de oxigênio pelo corpo quanto a retirada, a limpeza do CO2 do corpo, ela é feita principalmente por causa de uma proteínazinha chamada hemoglobina. O oxigênio se liga à hemoglobina, a hemoglobina deixa o oxigênio nos tecidos e aí ela se liga ao CO2 e leva o CO2 embora. Então isso é muito importante. E além dessa função que é essencial, o sangue também faz outra coisa, que é a distribuição de nutrientes pelo corpo, pelos tecidos. Então veja só, o sangue vai permitir que o tecido tenha vida e ele vai desintoxicar o tecido, mas ele também vai garantir que o tecido se desenvolva e cresça através da distribuição de nutrientes. Por que eu tô contando tudo isso pra você? Porque Deus ele é perfeito, gente. Quando ele diz que no sangue há vida, quando ele diz que a vida está no sangue, ele não está errado em nenhum aspecto. De fato, o sangue é fundamental. E Deus estava aqui ensinando Noé e toda a sua descendência o valor que estava no sangue. Como o entregar o sangue, o derramar o sangue, tem a ver com entregar a vida. E por que Deus estava educando, estava fazendo Noé e toda a sua descendência compreender o valor disso? Mais pra frente, nós vamos ver ali o povo de Deus, Israel, sacrificando animais e derramando o sangue desses animais como uma forma de perdão pelos nossos pecados. Então, o povo entendia muito bem o valor disso, o que isso representava. Quando eles derramavam sangue animal, eles estavam derramando vida. E esse derramar da vida do animal servia como perdão temporário pelos pecados deles. A Bíblia vai dizer que quando o sangue do animal ofertado como sacrifício caía na terra, ele caía como água. E eu acho isso tão especial, porque a Bíblia também vai dizer que o pecado profanou a terra. Então, olha só, contaminou, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Então, veja só, quando o sangue cai na terra, o sangue desse animal, que é vida, que é a vida desse animal, ele temporariamente limpa a profanação dessa terra. Ele limpa essa terra que se tornou contaminada por causa do nosso pecado, porém é temporário. Só que Deus ali também estava ensinando algo. Ele estava ensinando o significado e entendimento do sacrifício para o dia que então o Cordeiro de Deus chegasse ao mundo e pudesse entregar-se em sacrifício eterno, completo e suficiente pelo perdão dos meus e dos seus pecados. Então, quando Jesus morre naquela cruz e o seu sangue vai cair sobre a terra, o sangue eterno do próprio Deus
vai purificar a terra profanada de forma completa, total e suficiente, para que eu e você pudéssemos receber o perdão do nosso Senhor. Quando nós dizemos que estamos revestidos pelo sangue de Cristo, nós estamos dizendo que estamos revestidos pela vida de Cristo. O derramar da vida do próprio Deus naquela cruz me permite hoje receber o perdão. E por receber o perdão eu me arrependo. Nessa ordem. Deus morreu. Jesus Cristo, Deus encarnado, morreu por mim e por você, derramando a sua vida, derramando o seu sangue naquela cruz, que caiu sobre a minha vida como água, me purificando, me limpando. É exatamente o que o batismo nas águas representa. De forma que, por causa do perdão que ele me oferece, agora eu me sinto seguro, eu estou em um ambiente de amor para me arrepender e confessar os meus pecados. E eu confesso para que esses pecados possam ser extintos de uma vez por todas, tirados da raiz de dentro de mim. Então, se ao longo de todo esse vídeo você teve consciência de pecado, você teve consciência de quem você é enquanto pecador, e isso gerou em você um sentimento de sujeira, de indignação, de vergonha diante de Deus, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que Jesus morreu e derramou o sangue dele para te oferecer perdão. O perdão está disponível. E é por causa desse perdão que ele já garantiu para você na cruz que você pode se arrepender. Então agora, dobre os seus joelhos, faça uma oração sincera diante de Deus e fale para Jesus, confesse cada um dos seus pecados para que a raiz deles seja de uma vez por todas arrancada do teu peito e você possa agora viver em Cristo Jesus. Porque deixa eu te falar, o sangue espalha a vida através do oxigênio e retira a morte através da desintoxicação, retirando o gás carbônico. E ele faz isso mediante uma proteína chamada hemoglobina. Quando o sangue de Jesus Cristo é derramado sobre você, o Espírito Santo distribui vida sobre os seus tecidos e recolhe dos seus tecidos tudo aquilo que é tóxico, que tem te gerado morte. O Espírito Santo te faz ter vida através de Jesus Cristo. E agora, uma vez que você já é vivo, você vai aprender a viver como alguém que é vivo, sendo purificado e liberto de cada uma das suas iniquidades, através do próprio agir do Espírito Santo. Eu não tenho um preço. Você não tem um preço. Nós temos um valor diante de Deus. Um alto valor. Um valor que só pode ser comprado pelo sangue do próprio Deus encarnado. Sendo assim, eu não tenho o direito de olhar para uma outra vida e tratar essa outra vida como um produto. Eu não tenho esse direito. Eu preciso tratar essa vida, como Deus deseja que eu trate. Isso é muito importante. Desde o começo da leitura, desde o começo do vídeo, nós estamos falando sobre a preservação da vida. Deus estava agindo de forma a preservar a vida através de Noé. Eu e você, como representantes de Deus na Terra, precisamos ser pessoas que amam, preservam e valorizam a vida. Esse texto foi escrito por Moisés quando o povo de Israel estava prestes a habitar a tão desejada e esperada Terra Prometida. Só que nessa Terra Prometida já existia um povo lá, os cananeus. E os cananeus já tinham seu próprio modo de viver. E no seu modo de viver, eles sacrificavam seus próprios filhos como ofertas aos seus deuses. E além disso, eles também comiam outros seres humanos. Sabe o que Moisés está querendo comunicar ao povo ao contar essa história? Que aqueles que pertencem a Deus entendem que filhos não devem ser sacrificados. E entendem que seres humanos não devem ser tratados como alimento. Não devem ser meramente um produto ou uma fonte de satisfazer as minhas vontades, os meus desejos e os meus interesses. O que Moisés está dizendo para esse povo, e dizendo também para mim e para você, é que aquilo que é vida para Deus não pode ser um produto para mim.